Eu sou uma pedagoga de formação, sempre atuei dentro da área de recursos humanos com treinamento e desenvolvimento, então acho que o que me encanta como profissional, o que me faz brilhar os olhos todos os dias, é poder fazer provocações e ajudar as pessoas a redimensionarem escolhas, a entenderem que caminhos elas podem seguir, né, e como elas conseguem melhorar potencial, performance e as entregas que elas fazem no dia a dia de alguma maneira. Então, acho que o que eu sempre busquei como profissional, e é um pouco o que traduz a Mariana profissional, é ver a evolução das pessoas, ver que elas conseguem sair de um ponto A, ir por um ponto B, e que de alguma maneira eu pude dar ali um empurrãozinho ou um direcionamento, contribuir de alguma forma para aquela evolução. Então, acho que isso é um pouco o que me traduz como profissional. E aí, acho que diante disso, foi por isso que a minha carreira acabou se construindo dentro da área de desenvolvimento organizacional e cuidando um pouco disso, de treinamento, desenvolvimento, performance, porque foi onde sempre me brilhou os olhos. Então, eu acabei sempre me enveredando por esse tipo de atuação dentro da área de recursos humanos. Eu acho que de modo geral, e aí eu gosto muito de falar de contexto antes de falar da dor, de onde eu estou nesse momento, né? Mas acho que de modo geral, olhando um pouco para as organizações no Brasil, a gente tem um desafio muito grande com liderança em termos de ter conversas difíceis, dar feedbacks claros e direcionados. A gente tem uma tendência a ser muito relacional, né? E aí quando a gente fala de trabalhar com liderança nas questões que estão indo bem, funciona muito bem. Mas quando são ajustes de comportamento, ajustes de rota, a tendência é que isso não seja tratado, talvez, com tanta técnica ou com tanto cuidado como deveria. Então, isso é uma leitura geral que eu faço, e aí eu costumo brincar até que é um problema tupiniquim, né? Nesse sentido, o desafio que a gente tinha aqui, né, naquele momento, não era muito diferente. Como fazer as nossas lideranças evoluírem em termos técnicos, de entender que eles precisavam estar mais próximos dos times, conhecer as diferenças, trabalhar a diversidade dentro dos times, como eu consigo extrair o máximo potencial de cada pessoa dentro do meu time para a gente conseguir juntos atingir o resultado. Então, em linhas gerais, a nossa grande dor, digamos assim, em termos de gestão, era dar direcionamento para esses líderes do que a gente esperava do papel deles diante dos times, em termos de desenvolver o potencial dessas pessoas e como tratar as diferenças dentro desses times. O desafio era principalmente como sair da caixa. Então, como eu falo de temas que muitas vezes não são grandes novidades, né? Às vezes até seria falar mais do mesmo para algumas pessoas, mas como provocá-los de uma forma diferente, né, para despertar neles o interesse em revisitar esses conceitos e revisitar esses conceitos principalmente assim para redimensionar as escolhas. Como é que eu estou tratando esse conceito hoje e o que eu preciso fazer de diferente para sair desse lugar comum que eu estou? Então, a escolha da Humor Lab foi muito por isso, por tratar isso de uma forma um pouco fora do tradicional, por trazer essa abordagem de uma forma um pouco diferente do convencional, e para que trouxesse mais leveza para o tema, né? O que a gente queria no fim do dia não era que fosse um puxão de orelha ou mais um treinamento de liderança para falar desses temas. Então, acho que a escolha foi muito por esse caminho, por trazer alguma coisa que saísse do comum. Foi uma grata surpresa. Na verdade, assim, surpresa seria se a gente não acreditasse que a gente teria sucesso com isso. E acho que a todo momento eu nunca duvidei de que seria um sucesso e que a gente faria um gol. Mas acho que eu me surpreendi com os comentários dos líderes, com a repercussão que isso teve dentro dos times e das pessoas nos procurarem, mandarem mensagem dizendo: nossa, que máximo, foi a primeira vez que eu tive um treinamento desse jeito, foi muito legal fazer o treinamento com humor, nossa, vocês acertaram a mão, a Mari é o máximo, né? A Mari é bárbara, enfim. Então, de fato, a gente teve muito feedback positivo da abordagem, né? Então, a nossa preocupação era muito com como é que a gente
traz esse tema com essa leveza que a gente queria mesmo, mas sem perder a mão de dizer, cara, não estamos deixando de falar de coisa séria. E eu acho que a gente fez um gol nesse sentido, as pessoas entenderam muito qual era o nosso conceito, e mesmo com a leveza, com o humor, com as gargalhadas que eles deram, né, dentro dos encontros, houve construção, houve mudança de mindset, então muita gente me procurou para dizer, cara, eu precisava disso, eu precisava ouvir essas coisas, e agradecer mesmo pela oportunidade de ter participado. Então, para mim, isso é público e notório de que a gente acertou e foi um golaço. E a gente escolheu bem. O que eu vejo de construção prática, de que as pessoas realmente pegaram esse conceito e estão tentando colocar em prática com os times? Algumas pessoas nos procuraram porque queriam replicar esses conceitos para os times. Então, poxa, eu acho que meu time precisava saber que autoconhecimento é importante. Meu time precisava saber que perfis de pessoas são diferentes e que isso é mais construtivo do que ruim, né? Então, eu entendo que, na prática, os nossos líderes perceberam que se conhecer melhor faz todo sentido e que levar esse conhecimento para o time é importante para que eles também tenham essa visão da diversidade e das diferenças de escolhas e de performance. Então, em linhas gerais, o que eu vejo de prático é principalmente eles tentando desdobrar os conceitos que eles aprenderam com os times. Além de fazerem troca de melhores práticas entre si, porque criaram vínculos nas turmas e a gente miscigenou as turmas, tentou, né, misturar bem esses gestores, eu percebi claramente um movimento de grande parte deles de desdobrar isso para o time. O que eu conheci e que contribuiu para que eu entendesse melhor esses conceitos, eu quero dividir com o meu time, porque aí isso vai melhorar o clima do meu time, isso vai melhorar a relação do meu time, e vai fazer com que eles entendam por que alguns deles recebem algumas demandas e outros não recebem, né? Então, eu entendo que de prático é muito isso. Eles querem levar o conceito para os times para que eles entendam também sobre cada perfil profissional. O que eu enxergo de desafio aí, de próximos passos com as lideranças que agora que eles têm mais autoconhecimento, que eles de alguma maneira conseguem perceber as diferenças deles em relação ao time e do time em relação entre si, que eles comecem a entender que o que permeia de fato a diferença e o que é gap dessas pessoas e que elas precisam melhorar, e aí como ele faz para ser um agente da mudança dessas pessoas. E aí eu tô falando disso de conversas difíceis, então como é que ele faz para ter feedbacks mais difíceis e de uma maneira mais transparente, né? Sem sair desses feedbacks com a sensação de culpa e de que, poxa, eu posso ter magoado. Achar a mão da comunicação para cada perfil. Como eles se tornam agentes provocadores mesmo do desenvolvimento dessas pessoas. Então, como eles entendem que eles são agentes de desenvolvimento, mais do que qualquer outra coisa. Então, mais do que um gestor que vai controlar se o cara está batendo meta ou não, que ele cada vez mais tenha consciência da responsabilidade dele como um agente desenvolvedor de pessoas. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui, e que eles se tornem inquietos. Eu acho que o meu grande sonho como profissional de desenvolvimento organizacional é que eu seja muito provocada por essas lideranças a buscar cada vez mais coisas, porque eles estão famintos por se desenvolver mais. Então, pode parecer meio utópico, mas é para isso que eu trabalho todos os dias, né? Tentar levar esse mindset para esses líderes de que, cara, você tem aqui em nós, né, na área, ou nas profissionais que trabalham nessa área, uma ferramenta para isso, e como eles conseguem me provocar cada vez mais para descobrir o que é que a gente tem de novo, o que é que a gente tem que trazer de ferramenta para esses caras, porque tudo que a gente deu eles já usaram, já colocaram em prática, e agora a gente precisa trazer mais. Então, eu queria muito ver esse círculo vicioso funcionando aqui dentro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade para isso ainda, não chegamos nesse nível, mas eu enxergo sim muita possibilidade disso acontecer algum dia. Então, acho que o grande desafio é esse, torná-los cada vez mais agentes de desenvolvimento das pessoas aqui dentro.